amigos da ONG Pergunte ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida aluna Kátia, que ela pergunta qual é a diferença entre emuná, o bitachon, fé e confiança. E os conceitos judaicos, quando eles são traduzidos para conceitos de outras línguas, mesmo que a palavra fé é traduzida para o hebraico como emuná e a palavra confiança como bitachon, mas o conceito de fé, o conceito judaico de fé e o conceito judaico de confiança vai ser diferente do conceito em português, da língua portuguesa de fé e confiança. Nós vamos ver essa diferença em várias áreas. Por exemplo, nós sabemos que estudamos em Parashat Shmini que um peixe puro, o peixe kasher, o peixe que é permitido para a gente comer, ele tem que ter escamas e barbatanas. Se você digita no Google a palavra escamas, peixe com escamas, vão te aparecer peixes que para nós eles não são peixes puros, não são peixes kasher, eles não são considerados peixes com escamas. Por quê? Porque o conceito escama para nós é quando você vira o peixe ao contrário, do rabo para a cabeça, você passa o dedo e as escamas elas se destacam por si só. E se você precisa, na hora que você arrancar a escama, você arranca um pedaço da pele junto com ela, a pele que se encontra embaixo dela, para nós isso é um peixe de couro. Ou seja, o couro dele tem uma forma de escama, mas é couro. E para a definição da língua portuguesa, ele é um peixe de escamas. E outros casos, assim, por exemplo, a definição de espécie, espécie e raça, a diferença entre espécie e raça no conceito judaico. Um animal que se cruza com outro e tem filho fértil, quer dizer que ele é da mesma espécie, mesmo que seja de duas raças diferentes. Então você pega cachorros como um pastor alemão e uma loba, você pensa que eles são marido e mulher. E o pastor alemão com o chihuahua, você pensa que são duas espécies diferentes. Mas por causa que eles podem se cruzar entre si, talvez tecnicamente eles não consigam, mas por meio de outras raças intermediárias, eles acabam se cruzando entre si. Ou até se for feita uma experiência com uma inseminação artificial e eles tiveram um filho fértil, então eles têm um filho fértil, porque eles são duas raças de cachorro. Como diz o Rebbe, que o homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas tanto o homem quanto o macaco se adaptam ao meio ambiente. E quando Hashem fez o cachorro e a cadela, ele fez um cachorro só e uma cadela só. E quando esse cachorro e essa cadela entraram na Arca de Noé, eram um cachorro só e uma cadela só. Depois o cachorro foi para a Europa, virou um São Bernardo. Foi para a China, virou um pequinês. Veio para o Brasil, virou um vira-lata. Qualquer lugar que ele foi, ele se adaptou ao meio ambiente. E você vai encontrar cachorros maiores, menores. E eles são tão diferentes uns dos outros que parece para nós que não é a mesma espécie. Mas qual é a forma de você verificar que eles pertencem à mesma espécie? Para nós, o que determina é que eles se cruzam entre si e eles têm um filho fértil. O mesmo acontece em outras áreas nos conceitos judaicos. Agora, o conceito da língua portuguesa de espécie não bate com o nosso conceito. Por exemplo, os erros de tradução que os padres portugueses fizeram quando eles traduziram a Torá para o português, que a Torá traz 4 espécies de animais que têm um sinal só. Essas 4 espécies, elas são o Hazer, o Gamal, a Shavan e a Arnevet. O
Hazir é o porco, mas o porco para nós é uma espécie. Então, tudo que tem a característica do porco, que tem o casco fendido e não rumina, e que se cruza com o porco e tem um filho fértil, vai ser uma raça de porco. Então, não vai existir um animal, de acordo com a Torá, que ele tem o casco fendido e ele não rumina, a não ser um que seja da espécie do porco. E depois nós vamos para 3 espécies, que é o gamal. Gamal traduzido como camelo. O gamal inclui o camelo, o dromedário, o lhama, alpaca, vicuña. Tem mais um. Camelo, dromedário, lhama, alpaca, vicuña, guanaco. Que eles todos se cruzam entre si e têm filho fértil. Depois chega no chafan. O chafan e arneve dos padres portugueses traduziram como coelho-lebre. E coelho e lebre, eles se cruzam entre si e têm filho fértil. Então coelho e lebre para nós é o mesmo bicho. São 2 raças da mesma espécie. E para eles são 2 espécies. E o que a gente determina que é ruminante, que é o animal que ele tem 2 fases no estômago, para eles mexer a boca já é ruminante. Tipo, como eles colocaram lá que eles consideraram o coelho ruminante, então qualquer rato, qualquer esquilo, qualquer roedor é um ruminante na opinião deles. Se eles traduziram lá, eles traduziram coelho e lebre como ruminante, então quer dizer que o conceito de ruminante deles não é o mesmo que o nosso, e o conceito de espécie deles não é o mesmo que o nosso. Então muitas coisas no português, então por isso que eles erram assim na tradução do Torá. No lugar de perguntar para um judeu, só que o problema é, eles fizeram uma inquisição, colocaram os judeus na fogueira, marido ou mulher grávida e 10 filhos. Depois eles traduziram a Torá para português, não tinha para quem fazer pergunta, e aí surgiram todos os erros. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto da fé e a confiança. Então, emuná, a palavra emuná, o hebraico original é milishon emunim, ou seja, é uma linguagem de exercitar, é uma linguagem, por incrível que pareça, o exército de Israel, eles fazem emunim. Essa linguagem de emuná, a linguagem original é se exercitar, quer dizer, nós temos que nos exercitar a acreditar do fundo do coração que tudo que Hashem fez até agora para nós, que Hashem poderia ter nos feito milagres e nos tirado de certas situações, e Ele não fez, tudo isso foi para o nosso bem. Diz o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, que Lo machshavotei machshavotechem, os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. O que quer dizer isso? Explica o Zohar. Lá em cima, no nível superior, nós estamos assim, no nível mais baixo, nível espiritual mais baixo, que é o mundo da Asiá, o mundo da ação. Imagina, chegou lá em Israel um imigrante do Sudão, da Etiópia, lá do interior da Etiópia, Tigray, que se chama, de onde eles estão imigrando agora. Chegou um imigrante do Tigray. Ele não sabe ler nem no idioma dele. Então, o que ele pode fazer? Ele quer trabalhar. Aí você vai falar, ele pode fazer uma ação. Você dá para ele uma vassoura, você fala, vassoura, você faz assim, daqui para cá, você vai conseguir varrer o chão. Então, a ação seria o nível mais baixo, mesmo que tem um conceito espiritual que o nível mais baixo está ligado ao nível mais alto, mas mesmo assim a ação continua sendo o nível mais baixo. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer uma ação. Agora, quando já tem que trabalhar com inteligência, então chega lá o imigrante do Sudão, ele vai ver 2 empregos, o imigrante da Etiópia vai ver 2 empregos lá em Israel. Um emprego, estão procurando um engenheiro para trabalhar com uma usina atômica, ele tem que ser um professor, doutor, pós-graduado em energia atômica.
Então já tem que usar a cabeça para isso. Isso para ele é difícil. Até ele fazer a faculdade, até ele aprender a ler, até ele aprender a escrever, até ele estudar. Agora, a ação ele já está pronta, entrega. Ele pode fazer a ação agora. Então, muitas pessoas que migraram para Israel, desses lugares que eles não tinham assim, não sabiam ler na língua do próprio lugar, não sabiam muito falar bem a língua do próprio lugar. Chega lá a pessoa, nós fica, e ele não sabe escrever na língua dele, tem que ensinar com o dedo. Essas pessoas em trabalhos como construção, tipo, eles conseguiram fazer muito melhor do que pessoas que estudaram, e ficaram muito ricos. Quer dizer, não precisa se dizer que pessoas cresceram muito, ficaram grandes milionários sem saber ler e escrever, porque a ação é o nível mais baixo. Mas mesmo assim, ele está ligado ao nível mais baixo, mais alto. Então o nosso mundo é o nível mais baixo, o mundo da ação. Quando a gente fala sobre ação, quer dizer, aquilo que a gente faz é importante. Não é importante a gente sentir. Nas religiões, assim, entre aspas, né? A pessoa tem que sentir e sentir e sentir. No judaísmo, o importante é fazer. Quando chegamos no assunto da conscientização, nós temos que nos conscientizar de que os nossos pensamentos, como diz o profeta Isaías, que os seus pensamentos não são como os meus pensamentos, não são como os seus pensamentos. A gente está falando assim, explica o Zohar, que o que a gente chama de pensamento em relação a Deus, no segundo mandamento está escrito: Deus não é corpo e não é nenhum conceito corporal é aplicado a ele. Então o Deus está muito acima da matéria, está infinitamente acima da matéria. Então não pode ser aplicado a Deus o conceito pensamento ou fala. Então, quando nós vemos que os 10 pronunciamentos, lá nós vemos a revelação, o conceito de revelação é usada a palavra pronunciamento, explicando que isso é uma revelação. Da mesma maneira que a pessoa fala, ele está revelando o que ele está pensando. E quando a gente vai para o conceito pensamento em matéria, quando nos referimos a Deus, diz o Zohar que você está se referindo a Deus em um nível de Chokhmah de Atzilut, a primeira sefirá do mundo mais elevado, dentro do que a gente chama de mundo do concerto. Então o mundo de concerto, o nível mais elevado dele é o mundo de Atzilut. E a primeira sefirá de Atzilut é a Chokhmah. Quando você fala sobre Chokhmah de Atzilut, você pode chamar isso de o pensamento divino. Então imagina-se uma pessoa olhando de cima de uma torre, ele está vendo uma criança andando de bicicleta na direção de um crocodilo de boca aberta. E ele está vendo, antes de chegar no crocodilo, ele está vendo um pirulito caído no chão. E ele está todo feliz com a bicicletinha atrás do pirulito e o crocodilo esperando ele. E a mãe está em cima no terraço da casa. Ela dá um grito, ela está lá no terraço. Antigamente o terraço ficava na parte de cima da casa, né? nas casas antigas. Não sei no Brasil como é, mas no conceito de casa da Terra Santa, o telhado da casa não existia. O que existia é o terraço, que é a parte mais alta da casa, né? Não tinha o telhado como nas casas europeias, assim, que tinha neve, precisava do telhado, mas o telhado naquelas casas antigas de Israel
ele quer dizer o terraço. A parte de cima da casa era usada para pendurar roupa, para tudo que precisava, assim. Muito do trabalho da casa, a maior parte do trabalho da casa era feita no terraço. E a mãe no terraço, ela olha a criança e ela dá um berro para a criança. Ela fala, não quero que você vá nessa direção. A criança se sente, fala, ai, tive um prejuízo. Podia ter ganho um pirulito de graça, ia lucrar muito e perdi. E a criança está toda deprimida. Mas simplesmente a mãe salvou a vida dele. Porque a mãe está vendo de cima e a criança está vendo de baixo, então embaixo ele não vê o suficiente e quem está vendo de cima está vendo o suficiente. Então quando o profeta Yeshayahu fala que o pensamento divino não é como o pensamento humano, ele está dizendo assim, Hashem está vendo de cima, então Hashem está vendo que é bom para você de verdade, e você está vendo aqui de baixo, você está com a visão curta. Então isso a gente vai chamar de fé. O nosso conceito de fé é isso, quer dizer, é uma linguagem, o verbo a linguagem, a raiz da palavra emuná, diz o Alter Rebbe no Tânia, que é mileshon emunim, ou seja, se exercitar. Então, voltando, o exército de Israel, os exercícios no exército são chamados de emunim. É a raiz da palavra emuná, quer dizer, a gente traduz como fé em português, mas na verdade é uma linguagem de se exercitar, quer dizer, eu tenho que exercitar o meu pensamento a saber que tudo que me aconteceu, a gente já estava vendo isso de um nível superior e ele não impediu com que isso aconteça, porque isso é para o meu bem. Como pode ter sido que isso foi para o meu bem? Eu não tenho como saber, porque eu próprio, na minha visão curta, não tenho como ver isso. Mas Hashem, no ponto de vista dele, que é Chokhmah de Atzilut, aí ele está vendo que isso é para o meu bem. Então eu tenho que treinar o meu pensamento, treinar ele a me conscientizar que tudo que me aconteceu foi para o meu bem. Então a fé recai ao passado. Então tem a história do Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, o carro da época dele era o burro, e o despertador era o galo, e a eletricidade era a vela. E ele viajou para uma cidade e foi de porta em porta. Ninguém deu para ele entrar no pátio da casa com o burro dele e dormir lá no pátio da casa. Ele pagando, não importa, pagando, não pagando, e todo mundo sabia que ele era o rabino-chefe. E mesmo assim as pessoas falaram, não quero o rabino-chefe aqui dentro da minha casa. Ou seja, não é que não suspeitaram que ele fosse um bandido, alguma coisa. Ele era conhecido. O Rebbe Akiva, ele tinha, já quando ele se tornou Rebbe, ele começou a estudar com 40 anos. Estudou 24 anos direto. Então, na minha idade, ele já era um Rebbe. Então imagina uma pessoa como eu, com essa barba branca, e todo mundo sabia que ele era o rabino-chefe, e ele foi de casa em casa, ninguém hospedou ele, e ele ficou num desespero, mas ele falou, Kol man David Rachaman Aletavavid. Ele falou isso em aramaico, para mostrar que o assunto é oculto. Tudo que Deus faz, ele faz para o bem. Mas falou em aramaico, ou seja, a gente não está vendo que isso é para o nosso bem. Mas a gente tem que treinar o nosso cérebro. Isso vai ser chamado de emuná, de fé. Por isso que não dá para traduzir isso com a palavra fé. Porque já vai para um treinamento. Ou seja, eu tenho que treinar o meu cérebro a saber que tudo que Deus faz é para o bem. Então, como David Rachaman, ele foi dormir no meio do mato, e o lugar não era muito grande, o meio do mato também devia ser, não era muito. E naquela época tinham leões, existia isso naquela época. Veio um leão no meio da noite, comeu o burro dele,
ele ficou agora sem o carro. Ele falou, como David Rahamana Letabavid. Novamente, não entendo porque Deus fez isso, deixou isso acontecer, mas tudo que Deus faz para o bem. Depois o gatinho veio comer o galo dele. De novo, ele não entendeu porque isso precisou acontecer. Agora ele está sem relógio. E de novo ele falou, como David Rahamana Letabavid. Tudo que Deus fez, como David, tudo que Deus faz para o bem. E depois novamente veio um vento e apagou a lamparina dele. De novo ele não entendeu porque isso aconteceu. Ele falou novamente, como David Rahamana Letabavid. Era uma época conturbada e ele agora ficou sem o carro, sem o relógio, que era o galo, e sem a lamparina. Coitado, está lá agora dormindo no meio do mato, sem o burro, sem o galo e sem a lamparina. A época era conturbada, teve um ataque a essa cidade. Imagina, você está numa cidade da Ucrânia, o exército russo do nada aparece e leva a cidade inteira. Chegaram lá, o inimigo entrou, levou a cidade inteira. Ou seja, já ficou a cidade deserta. O Rabi Akiva falou, agora eu consigo entender, se o burro desse eles levaram todos os animais também, o exército do inimigo, não sobrou um galo, um burro, nada na cidade. Em uma noite eles saquearam a cidade, levaram as pessoas como escravos, levaram os animais, levaram tudo que tinha lá. O Rabi Akiva falou agora, se o burro tivesse Hamor Noer, não sei como fala, mugido, não sei em português, o canto do burro, se o burro tivesse falado, então, mugido, não sei, latido, não sei como estava o burro, o que o burro faz, depois você me escreve aí embaixo, mas se tivessem ouvido o burro, eles saberiam que ela tinha um burro, eles iriam pegar o burro, encontrariam uma pessoa, também levaria a pessoa junto, que era o Rabi Akiva, coitado. Se o galo tivesse cantado, eles levaram, o inimigo levou todos os galos e galinhas da cidade, fizeram um churrasquinho de comemoração que eles ganharam a guerra. E se tivessem ouvido o galo dele, coitado, viriam pegar o galo e pegariam ele também. E se tivesse o fogo, você imagina na guerra da Ucrânia, o soldado estava fumando um cigarrinho e levou um míssil, porque descobriram que tinham lá pessoas por causa do cigarro dele. Então se tivesse fogo, eles descobririam, iriam lá ver o que é esse fogo, provavelmente iriam ver, deve ter uma pessoa lá, porque senão não teria fogo, que os animais do campo, eles não acendem fogo, e levariam o Rabi Akiva. Então o Rabi Akiva entendeu, agora ele entendeu, ele falou, o que Deus fez? Deus me salvou a vida. Eu pensei que Deus me deu um prejuízo, mas ao contrário, ele me salvou a vida. Quanto você estaria disposto a pagar para que a sua vida fosse salva? Então, foi de graça, foi barato para isso. Então, a emuná, a palavra emuná é isso. Quer dizer, o que já me aconteceu para o meu bem. Eu não estou conseguindo enxergar isso, então eu vou treinar o meu cérebro a pensar dessa maneira, a se acostumar que tudo o que me aconteceu foi para o meu bem. E vamos dizer assim, a pessoa fez uma coisa errada, sujou a alma. A criança chega em casa com a roupa suja, a mãe lava a criança. A criança vai falar, uau, tinha feito nas calças, estava quentinho, estava gostoso, agora a mãe vai lavar ela. E ela vai chorar e falar, essa mãe é muito cruel, estava quentinho, agora ela está me lavando e essa água está molhada. Então, muitas vezes o sofrimento que a gente passa vem simplesmente lavar a nossa alma. E isso para salvar a nossa vida. Aí, o bitachon é confiança. Ou seja, assim, é segurança. Quando você traduz a palavra bitachon do hebraico, o ish bitachon é o homem da segurança. Ou seja, assim,
Anshei Bitachon. Opa! Anshei Bitachon, quer dizer, os homens da segurança, quer dizer o seguinte, que você tem segurança, ou seja, você saiu de casa, você pegou o dinheiro para pagar o metrô, então você tem segurança de que você entra no metrô, porque você está com segurança que você tem o dinheiro para pagar ele. Então você não vai pensar, eu vou chegar no metrô, o que eu vou fazer, como eu vou entrar, eu não sei, no ponto de ônibus, vou chegar no ponto de ônibus, o ônibus vai chegar e eu estou com o dinheiro no bolso, então eu já não penso mais o que eu vou fazer, eu já coloquei o dinheiro no bolso. Então segurança quer dizer, Hashem já me ajudou, agora eu só vou colher essa ajuda. Então sempre eu tenho que ter bitachon, tenho que ter essa segurança em relação ao futuro. E eu sempre tenho que saber, Hashem já me fez um milagre, eu tenho que só colher esse milagre. Já estou com o dinheiro no bolso, tenho que só tirar ele do bolso e pagar o ônibus. E emuná, a fé, quer dizer, eu tenho que acostumar o meu pensamento de que tudo que me aconteceu no passado foi para o meu bem. Então a emuná, ela recai ao passado, e o bitachon ao futuro. Chegamos na nossa ONG, está aqui o nosso queridíssimo Hillel, nosso Hillel Agadol. Akatan, Shalom Brahá. Eu ouvi a última parte, que bitachon é os nossos dias, temos que ter confiança. É o futuro, e é hoje, o futuro é hoje. Então vamos aqui, olha só, gente. Aqui também surgiu porque teve um vento muito forte. E aqui nós temos, olha só, nosso centro de trabalho. Aqui todo mundo está convidado. Amém. Agora o principal, olha quanta luz, quanta luminosidade. E agora o principal. Tchau para todos, Atzlachá, Briot Panassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Colton.